apareceu. Bom dia, gente. Olha só, eu tô a essa distância para poder vocês enxergarem tanto a Lídia, psicóloga, Lídia Joffre, e Fabiana Mendes, pediatra. Mas a gente tá aqui com o telefone da Fabi para eu estar lendo as perguntas a essa distância, porque eu não consigo ver daqui, tá bom? Bom dia, vamos falar sobre desmame. A Bia ainda está no peito com 2 anos e 2 meses e eu já fiz algumas tentativas para tirar do peito. Essa semana eu inventei que ela tinha... Inventei não, na verdade ela mordeu, quase arrancou o bico do meu peito. E eu fiquei 2 dias colocando ela, peito muita dodói, mas aí eu não consegui manter essa desculpa, eu confesso, e voltei pro peito. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, sobre essa dificuldade que talvez a gente tenha, sobre a necessidade alimentar desse peito, até que idade, se existe uma idade. Então essas são essas questões, sim, né? Na verdade, primeira coisa, a gente fala de desmame porque a gente falou de amamentação, né? Então que fique bem claro que nós somos a favor da amamentação, que a amamentação é super importante para a criança, para a mãe, para todo o contexto familiar, né? Mas então estamos falando de desmame porque falamos de alimentação, embora pareça um contraditório. Mas existe, né, assim, se a gente pensar pela recomendação da OMS, do Ministério da Saúde, o que a gente tem? A gente tem uma recomendação fortíssima da amamentação exclusiva até os 6 meses de vida, né? E a gente tem uma recomendação que se amamente de forma complementar até os 2 anos de idade, tá? Então essa é a recomendação. Aí há mais de 2 anos eu estou gerando um malefício para o meu filho? Não, isso também na literatura não é consenso, né? A mãe que quer amamentar até mais, do ponto de vista médico, do ponto de vista nutricional, não há nenhuma contraindicação, né? A gente vai discutir aqui hoje muito essa questão da postura mesmo, da parte mais emocional, né? A Lídia vai trazer isso pra gente, a Juliana também, mas do ponto de vista médico, científico, não há nenhum prejuízo para a criança que amamenta até mais de 2 anos. Era essa pergunta em relação aos dentes. Não tem. A questão do desenvolvimento tem? Tá, ok. Tem uma linha da odonto, sim, que fala da questão da arcada. Mas primeiro a criança tem que ter uma arcada já alterada. Se aquela criança está alterando, vem com alterações na arcada, aquela arcada, o queixo um pouco mais para trás, né? Se ela vem com essa alteração, sim, há uma indicação formal de eu pensar num desmame ali com 2 anos, sim. Aí tem que ir no né? dentista, para orientar caso a caso. Mas não são todas as crianças que vão mamar de forma prolongada que vão ter essa alteração da arcada, né? Mas as que têm, essa sim é uma indicação formal científica para o desmame. Ok. Pensando no aleitamento materno até 2 anos, a gente tem a necessidade da criança, 1/3 da necessidade de caloria da criança está no leite materno. Ah, mas é tão pouquinho, né, de 6 meses até 24 meses? Ok, mas esse pouquinho, ele é suficiente para cobrir 1/3 da necessidade nutricional da criança, tá? De caloria da criança. Então, então vou continuar. Não é assim, a gente estava conversando aqui no início. É interessante o desmame por várias questões que a Lídia vai trazer, que a Juliana vai discutir, mas também do ponto de vista nutricional, né? Porque a criança, quando ela desmama, ela começa a aceitar outros alimentos que ela não aceitava antes, ela começa a sentir necessidade de outros alimentos, conhecer. E quanto mais precoce a gente conseguir introduzir uma variedade maior de alimentos, maior vai ser a aceitação dessa criança no futuro, mais amplo vai ser o paladar dessa criança e, consequentemente, mais nutrientes ela vai receber. É o que eu vejo muito isso. Às vezes a criança está no peito e ela, quanto mais peito tem, o alimento que ela prefere, é mais fácil, né? E aí ela evita comer. Então a introdução alimentar, às vezes, é até mais difícil, sim, né? No caso de quem está mais tarde, assim, no peito. Do ponto de vista científico, mamou até 2 anos, recebeu anticorpo que precisava, nutriente que precisava, relação mãe-filho que precisava, né? Do ponto de vista científico, 24 meses, está maravilhoso, ok, vamos pensar na possibilidade do desmame. Vamos ver como é que essa criança está, essa relação, e vamos ver o seguinte, se não é a mãe, né? Na maioria das vezes, essa amamentação prolongada é muito mais da mãe do que da criança. Vamos falar aqui, Lídia, por exemplo, assim, tem uma que está falando que o filho tem 6 anos e ainda mama. Um tem 3 anos e 6 meses, mama só pra dormir. Tem 4 anos, chupa bico, mas aí já é outro, né? Chupeta é outra coisa, né? E uma que quer tirar o peito de 1 ano e 3 meses. Então você vê que tem de tudo que é idade, né? Na sua concepção, assim, de desmame, né? Onde é que tá a dificuldade? Eu acho que a gente precisa realmente falar da amamentação antes do desmame. Então, assim, qual é a importância da amamentação? Sim. Né? Porque tem a questão nutricional, mas a amamentação é um dos primeiros momentos do contato mãe-bebê, onde se começa a se estruturar o vínculo seguro. O vínculo se estrutura até os 2 anos e muito desse contato
inteiro, conectado, porque a gente precisa prestar atenção na qualidade de como isso acontece. E aí a gente também vai falar da qualidade de como acontece o desmame. Porque não é incomum as mães amamentarem vendo o celular respondendo no WhatsApp. Sim. Então a gente precisa entender o que e como está acontecendo isso. Né? Porque se você não está nem mais conectado naquilo ali é um... Eu estou amamentando, mas já está tomando muito do meu tempo, né? A mãe está desconectada. Qual é a importância do que está acontecendo ali? Né? Então não é o ato em si, mas é a conexão. O olho no olho, esse contato. Então, assim, partindo da premissa que essa amamentação é uma amamentação de qualidade, a mãe está pronta e está tranquila que o filho pode passar as fases, normalmente a criança segue. Eu vi um post seu que você falou assim, eu falei, acalentei, tirei o peito, acho que vai ser tranquilo, não foi? Na primeira vez que você falou, essa tranquilidade da mãe garante que o filho está entendendo que aquilo não é um problema. Uma outra questão é entender também que estar sem a mãe é estruturante, a falta é estruturante. Estruturante o quê? Na personalidade da criança. É importante eu saber que eu posso estar com e posso estar sem. Senão a gente está estruturando uma dependência, uma simbiose, uma Mas existe uma fase em que a criança precisa entender isso, existe uma fase que ela está lá grudada. Existe uma fase que é ok, agora é uma hora que ela precisa entender que ela pode estar sem, que ela precisa se separar, que ela precisa sentir essa falta. Porque tem uma época que esse vínculo é aquela coisa, nós somos uma coisa só. Sim. Existe uma fase, uma idade. É o que acontece dentro da barriga, nós somos uma coisa só. O bebê está dentro da barriga, ele, a mãe, a gestante, ela e o bebê são uma coisa só, apesar dele já ser um sujeito, já ter o temperamento, o bebê, tudo isso, né? Ele já existe por conta própria, mas tem uma relação simbiótica um dentro do outro. Quando ele nasce, essa ligação ainda é simbiótica, porque você ainda está pregado, se despregando, até energeticamente a criança e a mãe são só. É muito importante que isso aconteça. Muitas mães que deprimem no pós-parto, elas não conseguem ter esse attunement, essa capacidade de se vincular, é como se tivesse uma onda entre a mãe e a criança, se fosse, né, elas vibrassem juntos. A mãe está desconectada, insegura, precisa fazer isso primeiro, entende? Às vezes não acontece naturalmente, algumas mães falam, não senti isso no primeiro momento. Então precisa se dar um tempo para isso acontecer. Às vezes a mãe fica insegura, assustada. Você diz que isso acontece, né? Porque as mães acham que é automático. Porque uma situação clássica traumática eu esperei um parto de um jeito e ele não aconteceu. Não aconteceu, cesárea. Algumas mães estão tão frustradas no pós-parto por conta dessa desidealização, e a amamentação vem com muita idealização também. Muito. A gente está falando aqui de desmamar com 5, com 2, e a mãe que esperou dar mamar até os 2, 3 anos e de repente aconteceu alguma coisa, uma doença, um estresse, né? Ou o leite acabou, não teve leite, aquelas questões, e aí eu tenho que desmamar com 6 meses, com 1 ano. Tem muita coisa envolvida, e por isso que eu acho que como fazer esses manuais não funcionam tanto, porque tem uma complexidade dentro. Do ponto de vista biológico, né, a gente fala muito dos primeiros 1000 dias de vida, né? Então a gente tem um marco muito importante. Lógico que isso não é taxativo, não serve para todo mundo, mas é aproximado no final do 2º ano, né? O Zé Martins, que foi o pediatra, né, o presidente da Academia de Pediatria Brasileira de Pediatria, ele numa palestra aqui em Brasília, ele falou assim, a criança que fica 24, 48 horas sem ver a mãe antes dos 2 anos de idade, ela não tem instrumento suficiente para entender que a mãe foi e volta. Ela tem uma sensação de que a mãe foi e foi, não volta mais, né? Isso gera angústia, gera uma angústia. E então assim, a gente tem esse marco, né, os 24 meses, né, o fechamento dos primeiros 1000 dias de vida, para a gente começar a trabalhar essa questão mais da autonomia, dessa separação mãe e filho, né? É a partir desses 24 meses que a gente na pediatria a gente orienta assim, a questão do vínculo. O vínculo com o pai começa lá da gestação, mas a partir dos 2 anos de idade esse vínculo ele fica diferente e fica mais sólido, assim, mais palpável para a criança, né? Ele começa desde sempre, tá, gente? Desde a gestação já é importante começar, mas a partir dos 2 anos a visão, então a gente tem muito esse marco, 2 anos na pediatria a gente marca muito esses 24 meses como marco. Não, essa questão do desmame da criança, né, aquela sensação de colocar um tijolo na cabeça do meu filho para ele não crescer, né, assim, não dá, né, ele vai crescer, independentemente dele estar amamentando ou não. Então é muito isso que vocês duas trouxeram, né, a mãe entendeu o porquê de ela estar sendo tão difícil para ela esse desmame. Isso é interessante, Fabiana, falar do pai, né, porque com o significado simbólico do pai, estava falando desse mês dos pais, que é justamente interromper de forma saudável, intervir na simbiose da mãe com a criança.
né? Então, como é importante no desmame também a participação, se tem esse pai presente, óbvio que a gente não está falando assim de todas as famílias, tem pai, mãe, criança em casa, tem muitas mães criando filhos sozinhas ou sozinhas com os pais dentro de casa, né? Porque acontece também, né? O pai se ausenta ou não se envolve, isso gera muito estresse. Mas se o pai pode participar, ele também começa a oferecer um acalento sem cheiro de peito. Porque uma questão muito difícil no desmame, ou por exemplo, você espaçar as mamadas ao longo da noite, é porque a criança, ela é um bichinho, né, assim, muito primitivo nessa idade. Então na hora que ela sente cheiro, como é que faz? Ela tem uma carinha do bebê, faz... Eles fazem, não tem assim? Eles estão indo atrás do cheiro, eles vão se enroscando. Então é quase como se fosse mais forte do que a interdição do não pode mamar. E é mais duro. Então, em algum momento, se não precisa do peito, entra um pai com um aconchego, com carinho, inclusive significando esse rompimento da simbiose saudável para a criança crescer, né? Quer dizer, o que significa isso? Ela pode se vincular num cuidador muito próximo, amoroso, e estar segura longe da mãe, porque ali é bom também, é seguro também, né? Se isso acontece, o desmame é muito mais tranquilo. Eu vejo que os casais que estão dividindo isso, inclusive a criança não fica tão dependente do peito. Eu acho que eles estão perguntando muito isso, esse processo de desmame. Tudo bem, então tem uma que fala assim, olha, meu filho tem 1 ano e 10 meses e mama demais durante o dia. Às vezes parece até uma obsessão de estar no peito a cada 5 minutos. Isso não é fome. Não. Isso não é leite. Né? Olha só, vamos pensar numa coisa. Se uma criança maior ficar pedindo balinha a cada momento ao longo do dia, a gente vai dar? Então eu acho que uma coisa que também está acontecendo no consultório muito, desde as crianças pequenas, é a dificuldade dos pais, ou de nós pais, vamos colocar, né? Estamos todos no mesmo barco, de frustrar o filho. De dizer não. De dizer não, porque assim, mas o filho quer, então eu dou. Então, a função da educação, e aqui inclui as fases de desenvolvimento, é a proposta educacional. Por que é que eu estou fazendo isso? Então, se a criança te pedir um brinquedo ao longo do dia, o dia inteiro, você vai dar? Então, não, tem que ter hora. Olha, você comeu, vamos brincar. Porque aí é como se ela pudesse ser saciada e satisfeita o tempo inteiro. Então, ela não está lidando com aquilo que eu não posso. E ela precisa sentir que ela dá conta de ser frustrada e tudo bem. Exatamente. As pessoas me perguntam muito aqui sobre o desmame noturno, que eu acho que até de dia você mantém, né? Você consegue tirar o peito, dar uma comida e tal. E quando chega a noite, a criança acorda durante a noite muitas vezes. E o peito é aquilo que a madeira, ou que seja, o alimentar, talvez, seja aquilo que acalma para voltar a dormir. Eu acho que nessas horas o pai tem que entrar, né? Para acalentar, porque às vezes não é fome. Às vezes ela acorda querendo colo, ela tá com medo, ela tá sozinha. É por isso que eu coloco na cama junto comigo, coloco mesmo. Não sabe voltar a dormir sozinha. Não sabe voltar a dormir sozinha. E entra aquela coisa de cama compartilhada, se tem, se não tem, que é outra questão. Mas assim, às vezes não, eu digo assim, às vezes o peito não é comida, o peito é acolhimento. Então à noite, talvez o pai chegar e o pai, o Kleber tem feito isso, essa noite foi assim, a Bia tossindo, tá gripada, tal, que nem eu aqui. E ela reclamou, ele fez, vem pro colo do papai, porque aí ele foi, botou lá pra dormir. Então às vezes assim, esse acordar durante a noite não é um acordar por fome, é um acordar por colo. Como estamos aí, Juliana? Você tá olhando? Acho que a gente tá podendo dar uma terminada, né? Tem muita coisa muito assim, falando mesmo se existe uma idade mínima para isso. Existe idade máxima, mínima, existe uma fase? A gente tem os 6 meses, que é a orientação do ponto de vista biológico, né, nutricional, 6 meses a criança precisa do aleitamento materno, né? Então, pensando assim, cientificamente falando, o ideal é que se a criança amamente pelo menos até os 6 meses, inclusive de forma exclusiva. E uma outra questão que tem acontecido muito também é que a gente precisa perceber, assim, não é só a amamentação, vamos olhar o contexto todo. Isso. Então, assim, esse comportamento da criança tá um comportamento adequado, tá infantilizado, você lida com seu filho como uma criança, porque se a gente está falando aqui de crianças de 6, de 4, você lida com essa criança como criança, porque nessa idade eles detestam ser bebês. Sim. Essa história de ficar chamando a criança de bebê, né, é super interessante isso, né? Eu sempre tento, né, lógico que respeitando cada família, mas pontuar essa questão. A gente tem que parar com essa história de chamar a criança de bebê, né? Porque é isso, a hora que a gente faz isso não é só uma fala, né? Não. Tem muita coisa por trás disso. Tipo, não cresce não, que eu não dou conta de beber. Exatamente. E essa mudança da criança também fazendo parte da família. Essa interdição, às vezes, troca o veículo, depois tira a mamar, tem que tomar café da manhã. A criança precisa sentar com a família, tomar café da manhã. Porque muitas vezes essa criança que fica mamando nesse tempo prolongado, ela também está fora desse convívio familiar. Porque se isso substitui
né, para criança mais velha, a mamada não deveria substituir a alimentação, não é? Sim. Café da manhã, né? Pediatra. Café da manhã, lanche, almoço. Por quê? É convívio social, é relacionamento. É tolerar estar ali na mesa, sentado. Que é outra pergunta que fazem muito aqui, quer dizer, eu vou tirar o peito e ela vai comer, ok. Eu vou tirar o leite, minha filha tem alergia a leite, no caso da Bia, tem alergia a leite, o que ela vai comer? Comida! Ela tem 2 anos, ela vai comer comida. Não necessariamente você precisa substituir por outro leite. Ah, porque leite vegetal, isso. Não dê leite. A Bia passou a comer comida de manhã, o que eu fazia? A vitamina para a escola, que é mais prático. Agora ela tem que acordar, tem que comer, ela tem que comer cuscuz, ela tem que comer ovo, vai comer banana, ela vai comer aquele prato. Não, ela 9h30 vai lanchar na escola. Entendeu? Sim. Então, assim, agora ela come. E o leite? Não tem leite. A gente tem uma cultura de que precisa do leite. Isso tá um pouco invertido, né, Juliana? Porque eu fico pensando assim, a partir dos 6 meses, o que você vai fazer? Introduzir alimentação da criança. Alimentação em todas as refeições. E o peito começa a entrar daqui a pouco, 1 ano e pouco, essa criança vai estar comendo. Precisa mais Na verdade, é exatamente isso, mas com 6 meses, ainda o leite, né, o leite materno de preferência, mas se for a fórmula também, ela vai suprir as duas importantes refeições, né? Ela vai representar 2 importantes refeições, a primeira e a última, e ela tem nutrientes suficientes para isso, né? Até o primeiro ano de vida, o leite é muito importante. Mas a questão é que você pode tirar uma refeição, porque essa pergunta fica parecendo assim, então essa criança não almoça, ela não lancha, ou ela não janta? Exatamente. A criança de 1 ano e pouco? Não, ela vai, né, assim, a gente introduziu aos poucos, ela vai ter todas as refeições. O leite é super importante, né? A gente falou muito há pouco tempo, eu, Juliana e a nutricionista, sobre a questão do leite de vaca, né? Enfim, mas o leite de vaca, sim, ele tem uma grande importância, que ele tem muito cálcio, tem muita coisa boa no leite de vaca, né? Então também, mas por outro lado, ele não é o único alimento sagrado, intocável. Eu acho que tem um apego muito grande, sem nenhuma crítica, eu sei que é um tema super polêmico, a poder se prolongar essa amamentação por muito tempo. Mas eu acho que a gente precisa considerar que a gente precisa preparar os filhos para o mundo e eles irem atrás das coisas dele. A agressividade também é igualmente importante. Então, quando a gente está pensando no desmame, a gente precisa pensar nessas 2 funções. Então, colocar a criança para comer, né, segurar um brócolis pouco cozido e mastigar, pegar a fruta inteira e comer. Então, além do desmame, eu vejo os pais também facilitando muito, tirando tudo, assim, uma criança maior tira o carocinho da melancia, corta tudo pequenininho. A criança precisa, ir atrás, morder. Isso é uma função muito importante também, que eu vejo que não está acontecendo tanto. Tudo vem já processado, mastigado, amassado, triturado. E isso não estou falando de alimentação, eu estou falando da prontidão para a vida, porque a gente tem tido uma grande maioria de adolescentes, principalmente até crianças, muito passivos. Não é? Que não se responsabilizam, não vão atrás das coisas. Isso começa aqui, no olhar do pai, que olha o filho como capaz ou incapaz de fazer as coisas por conta própria e ir atrás. Então, eu acho que talvez seja a maior mensagem. Você sente que seu filho dá conta de crescer? Ou crescer tem um significado ruim? Crescer é difícil, né? Exatamente. Qual é o significado do crescer para os pais? Que você está passando para ele. Exatamente. Que aí ele vai acabar também não tendo... Eu tenho, inclusive, eu sou cheia dos posts, porque eu falo exatamente sobre isso. Assim, você quer que seu filho inspire multidões, né? Que seu filho seja uma pessoa resiliente, tal, que ele faça? Então, peraí, para de pular na frente. Né? O menino vai montar o brinquedo. Ah, não é assim, a mãe vai lá e monta. O menino tá se arrumando para a escola. Não, meu filho, vambora, a mãe vai lá e veste. Não, é isso que você colocou, né, Lídia? Assim, vai comer, deixa o menino pegar a fruta, deixa no tempo dele, na forma dele, né? Eu acho que é super... Isso que a gente falava da imagem ali, né? No trabalho do grupo de pais, e a constelação familiar traz uma organização um pouco assim. Não sou consteladora, mas gosto muito dessa posição dos pais, né? O que é ser pai? Ser pai é você estar aqui atrás do seu filho para ampará-lo quando e se ele precisar. E se, exatamente. Porque antes você precisa dar um espaço para que ele vá atrás. Porque aqui está estruturando a criatividade, a proatividade, né? Essa questão dele descobrir as coisas sem o outro intervir. Agora, quando ele precisar, ele vai olhar para trás e vai saber que o pai está ali pronto para oferecer um amparo. E também, se ele está fazendo algo inadequado, de você fazer a interdição do limite. Isso. Né? Exatamente. Então é isso, gente. Foi ótimo, né? Segura aqui, Fabi. Eu queria agradecer a presença de vocês. A gente está gravando também no Face da Lídia.
Vou compartilhar na minha página e a Fabi também, e vídeo pro YouTube, pra gente poder ter essa conversa, pra vocês assistirem várias vezes, porque foi muita informação em muito pouco tempo, e é sempre muito bom estar com vocês. Obrigada. Ótimo. Obrigada. Até a próxima. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Valeu. Vou desligar aqui. Beijo.